Oi, oi, eu me chamo Leossandra, sou sua prof e hoje nós vamos falar sobre o racismo de Euclides da Cunha em Os Sertões. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma contextualização, certo? A gente precisa entender que não é um livro dessa época, ele foi lançado em 1902. Inicialmente, Euclides ele era correspondente do jornal Estado de São Paulo e ele foi encaminhado para o interior da Bahia para cobrir a Guerra de Canudos, o que estava acontecendo lá. E com esses relatos que ele acabou juntando e escrevendo Os Sertões. E eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui para desvalidar a importância da obra, certo? É uma obra de suma importância, não só para a literatura brasileira, como também para a história, para a geografia, filosofia, sociologia e diversas áreas. Tanto é que esse livro ele é utilizado como base de pesquisa para vários estudiosos que gostariam de saber como era na época e como aconteceu a Guerra de Canudos, o que Euclides explica perfeitamente bem. Essa obra pré-modernista ela é dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Em A Terra, ele faz uma descrição minuciosa de todo o seu trajeto de São Paulo até a Bahia. Gente, é o playground para quem estuda geografia ou geologia, porque ele fala com a riqueza de detalhes sobre o solo, sobre o clima, sobre o tempo, faz descrições sobre cada detalhe do que ele enxerga até chegar ao seu destino final. E isso é inegável que ele faz com tamanho conhecimento, com tamanha propriedade. Os Sertões pode ser considerado uma obra bastante contraditória. Por quê? Ao passo que Euclides fez uma tarefa de suma importância, ele denunciou as truculências do exército para com os sertanejos no interior do Nordeste, mas ao passo que ele fazia isso, ele deixava claro a sua visão extremamente racista. Eu já havia lido Os Sertões e já havia percebido isso, e para gravar esse vídeo eu fiz uma releitura. Vou destacar as partes que são problemáticas do livro. Deu isso aqui, certo? Basicamente, quando ele começa na parte do homem, a cada 3 páginas ele solta uma coisa super problemática. Mas o que acontece? Logo nas primeiras páginas do livro, o Euclides da Cunha, ele explica que todas as teorias que ele vai utilizar para descrever as sub-raças do Brasil são apoiadas em quatro estudiosos, que são eles Wilhelm Land, Frederico Hart, Meyer e Trajano de Moura. E que as teses desses 4 estudiosos, sejam médicos, patologistas, cientistas, reforçam a de 2 grandes cientistas americanos, que são o Josiah Sinnott e o George Gliddon. Quem foram esses 2? O Josiah, assim de início, eu acho ele o mais problemático. Por quê? Ele era um senhor, um dono de escravos, ele era médico, mas ele possuía escravos, e ele utilizava toda a sua base científica sobre anatomia para defender a escravidão, certo? Ele utilizava a ciência para defender que negros, pessoas pretas, afrodescendentes ou africanas, sejam escravas. E o George Gliddon, ele foi um médico egiptologista, desculpa, eu anotei essa palavra, mas é um pouco difícil. E ele acreditava que as diferenças de raças foram feitas pelo próprio Criador, por Deus. E esses 2 cientistas, eles eram seguidores fiel de Samuel George Morton. Quem era Samuel George Morton? Também um cientista que acreditava e estudava que cérebros maiores eram mais inteligentes e cérebros menores eram menos inteligentes. E uma pesquisa levou a outra, olhei em sites americanos, porque esses estudiosos são canadenses e americanos, então tem pouquíssima coisa em português.
E numa das minhas pesquisas também encontrei que o George Morton, ele defendia a escravidão. Então, no início do livro, o Euclides da Cunha já deixa claro que a sua obra, a sua análise sobre as sub-raças brasileiras são apoiadas nessas pessoas que defendem a escravidão. Então, daí você já tira o que esperar de Euclides da Cunha. E muito que bem. Quando você vai ler a história, principalmente na descrição do homem, como eu disse, são divididas em 3 partes, mas principalmente no homem, o Euclides ele vai explicar como se deu as sub-raças brasileiras. Para ele acredita em 2 raças, a raça superior, que é a dos brancos, e a raça inferior, que é a dos pretos e dos índios. Euclides deixa claro também que ele acredita na narrativa de que os jesuítas salvaram a raça brasileira quando ele catequiza os índios e transforma os selvagens, certo? Ele deixa claro que os índios eles sempre foram mais revoltos e selvagens do que os negros. Ele acredita que os negros sempre foram mais submissos e os índios selvagens. E com a catequização forçada, os jesuítas salvaram a sociedade. O professor Roberto Ventura, ele foi bastante criticado porque ele fez um texto analisando os sertões e ele fala que Euclides, ele seguia as teorias racistas e revolucionárias da época. Euclides era um determinista, então ele era reflexo da sociedade da época, o que não alivia para o lado dele, certo? Nessa divisão das 2 grandes raças, se você lê os sertões, você vai observar a diferença com a qual ele descreve pessoas brancas e pessoas pretas. Tem um trecho, um parágrafo do livro que ele chega a descrever os gaúchos, os sulistas, como pessoas puras e heróicas. E ele chega a descrever os jagunços nordestinos como os burros de carga. Então, daí você já nota a diferença no tratamento, certo? Ele defendia que o pessoal do sul era mais forte e heterogêneo e que o pessoal do norte era reflexo direto das suas capitanias. Eram menos fecundos, eram amorfos e imóveis. Gente, são palavras de Euclides da Cunha, não sou eu que estou dizendo. E com certeza, se você não leu Os Sertões, você já deve ter ouvido, acredito que você já deve ter ouvido falar na célebre frase que Euclides fala que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E logo após essa grande frase que ele enaltece o sertanejo, ele vem com a frase racista, que é: não tem um raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Ele tem um problema seríssimo com os mestiços e ele chega a citar que a mistura de raças é um retrocesso para a sociedade. Ele cita isso do mulato, que é a mistura do africano com os brancos. Ele cita isso sobre os mamelucos, que é a mistura do índio com o europeu. E ele fala sobre os cafus, que é a mistura do preto com o índio. Então ele deixa claro que todos são um retrocesso para a sociedade e que durante o livro ele vai comentar como se deu essa mestiçagem. Ele chega a reconhecer que a escravidão, principalmente nessa parte, quando os pretos foram retirados da África, foi algo errado. Mas ele deixa também claro o seu pensamento de que eles devem continuar sendo submissos, certo? E que essa chegada dos pretos no Brasil e quando os pretos começam a se envolver com brancos e com pessoas de outras raças é extremamente prejudicial. Então, essa é a face de Euclides da Cunha, que é pouco comentada, mas muito importante. Ele foi um dos escritores brasileiros mais importantes da história, mas ainda assim um homem abertamente racista em suas falas, em suas escritas, em seus posicionamentos, e isso deve sempre ser levado em consideração.
E se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido. Eu quero que você Meu Deus, eu tô falando isso. Se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like e, por favor, compartilhe com seus amigos, que semana que vem a gente tá de volta para fazer mais uma releitura de mais um clássico brasileiro. Um beijo!